Tenho visto muitas pessoas comentando ultimamente sobre palhaços aparecendo em lugares estranhos. Alguns juram que viram essas figuras no meio da noite, escondidas entre árvores, chamando crianças ou apenas observando em silêncio. Outros dizem que é mentira, que é invenção da internet. Mas eu sei que não é. Eu sei porque passei por isso. E desde aquele dia nunca mais consegui olhar para a escuridão da mesma forma. Antes de começar, preciso deixar claro que não vou revelar meu nome. Não quero correr o risco de que ele descubra quem eu sou. O que posso dizer é que eu era apenas um adolescente comum, com uma rotina simples: estudar, trabalhar, voltar para casa e repetir no dia seguinte. Minha vida era normal, até demais, até que essa normalidade foi arrancada de mim em uma única noite. Eu trabalhava em um pequeno depósito de madeira, um serviço pesado, mas tranquilo. A parte boa é que dava para ir e voltar a pé todos os dias, então a caminhada fazia parte da minha rotina. Era cansativo, claro, mas nunca me incomodou. O caminho era sempre o mesmo, uma estrada estreita, sem acostamento, cercada de mata dos dois lados. Durante o dia, parecia até bonito. Mas à noite, quando o sol desaparecia, aquilo se transformava em um corredor de sombras. Lembro bem daquela noite. Meu turno tinha acabado por volta das 9h30. O céu estava escuro, e a lua já iluminava o asfalto novo, brilhando aqui e ali entre as falhas da estrada. Coloquei meus fones de ouvido, como sempre fazia, e comecei a andar. Eu já conhecia cada curva, cada subida e descida. Sabia que levaria uns 30 minutos até chegar em casa, e normalmente esse tempo passava rápido com música. Só que, quando estava mais ou menos na metade do caminho, ouvi algo que nunca vou esquecer. Uma risada. Não era de alegria, nem de alguém que se divertia. Era uma risada fina, estridente, quase debochada. Meus passos pararam na hora. Arranquei os fones, achando que talvez fosse parte da música, mas não era. O silêncio da estrada voltou a tomar conta, preenchido apenas pelo barulho dos grilos e dos sapos. Fiquei parado, esperando ouvir de novo, mas nada aconteceu. Tentei me convencer de que tinha imaginado, respirei fundo e continuei andando. Só que, por dentro, algo me dizia que aquela risada era real. No dia seguinte, tudo parecia normal. O sol estava forte e a estrada não tinha nada de assustador sob a luz do dia. Saí para o trabalho como de costume e, no caminho, chutei uma pedrinha no asfalto, vendo ela rolar até cair na beira da estrada. Foi aí que percebi algo estranho no chão. Era pequeno, redondo e vermelho. Peguei e apertei levemente. O objeto fez um som agudo, como um apito abafado. Eu reconheci na mesma hora. Era um nariz de palhaço. Fiquei segurando aquilo por alguns segundos, sem entender. Não havia ninguém por perto, nenhuma casa, nada além da mata fechada. Só aquele nariz, abandonado ali, como se alguém tivesse deixado de propósito. No começo, eu até tentei levar na brincadeira. Levei o nariz comigo para mostrar no trabalho, coloquei no rosto e até imitei um palhaço para fazer graça com os colegas. Eles riram, mas por dentro eu me sentia estranho. Não conseguia parar de pensar em como aquele objeto tinha ido parar justo no meio da estrada, em um lugar onde ninguém passava. Naquela mesma noite, quando terminei meu turno, percebi que tinha esquecido meus fones de ouvido em casa. E foi justamente isso que me deixou exposto ao silêncio. A estrada parecia ainda mais escura do que o normal. A lua estava lá, mas as sombras das árvores pareciam mais densas, como se escondessem algo. Eu já estava a uns 15 minutos de caminhada quando vi uma figura adiante, parada bem no meio da estrada. De longe, parecia um animal. Talvez um cervo, ou um cachorro grande. O nevoeiro baixo dificultava minha visão, e a luz fraca da lua deixava tudo com um ar distorcido. Continuei andando, tentando me convencer de que não era nada demais. Quando cheguei mais perto, a figura se moveu e sumiu para dentro da mata. Achei que tivesse se assustado com minha presença. Mas segundos depois, ouvi passos atrás de mim. No mesmo instante, meu corpo inteiro se arrepiou. Não era comum animais retornarem para a estrada depois de fugir. Aquele som era diferente, pesado demais para ser de um bicho pequeno. Antes que eu pudesse me virar, ouvi uma voz. Baixa, rouca, mas clara o suficiente para me congelar. Ei, você aí! Meu coração disparou. Girei a cabeça lentamente, e o que vi nunca mais saiu da minha memória. Era um palhaço.
Ele estava no meio da estrada, parado, com as mãos escondidas atrás das costas. A roupa parecia um velho traje de fantasia, larga demais, encardida, com manchas que eu não queria imaginar do que eram. O rosto estava coberto de maquiagem borrada, que escorria como se tivesse sido aplicada dias atrás e nunca retocada. E os olhos eram negros. Não só pelo contorno da maquiagem, mas como se o olhar dele fosse um buraco vazio. Ele inclinou a cabeça para o lado, como se estivesse curioso com a minha reação. Depois sorriu e disse, em um tom que parecia zombar de mim: "Você tem algo meu, eu preciso de volta." Na hora, me lembrei do nariz que havia encontrado. Mas ainda assim, a única coisa que consegui responder, recuando alguns passos, foi: "Eu não tenho nada seu." Meu coração batia tão forte que eu mal conseguia ouvir meus próprios pensamentos. Ainda faltava uma boa distância até minha casa. Eu estava sozinho, sem ninguém por perto. Foi então que a voz dele ficou mais grave. O sorriso se abriu ainda mais, e ele completou: "Se você não tem o meu nariz, então eu vou ter que pegar o seu." Nesse momento, ele mostrou o que escondia atrás das costas. O brilho da lua refletiu no objeto metálico. Era enorme. Parecia uma lâmina, algo como um facão. Eu não pensei duas vezes. Virei e comecei a correr com todas as minhas forças. Corri como nunca tinha corrido na minha vida. O som dos meus passos se misturava ao de outro, mais pesado, mais rápido, vindo logo atrás de mim. Eu podia ouvir a respiração dele, ofegante, e de vez em quando, uma risada curta que parecia rasgar o silêncio da noite. A cada segundo, a sensação era de que ele estava mais perto. E então, um novo som surgiu, o arrastar metálico da lâmina contra o asfalto. O barulho era seco, contínuo, como se ele quisesse que eu soubesse o que me esperava se eu caísse. Meu peito queimava, minhas pernas doíam, mas eu não podia parar. A estrada à frente subia em uma pequena ladeira, e eu sabia que, se conseguisse alcançar o topo, talvez visse alguma luz, algum carro, qualquer coisa que pudesse me salvar. Mas antes de chegar lá, senti quase como se algo tivesse roçado minhas costas. Ele estava a poucos passos de mim. E foi nesse instante que uma luz forte iluminou a estrada. Um caminhão surgiu, descendo a ladeira do outro lado, os faróis varrendo o escuro. Levantei os braços, desesperado, gritando e pedindo ajuda. Quando olhei para trás, não havia ninguém. Nada. Nenhum palhaço, nenhum som de passos, apenas a estrada vazia. O motorista freou assustado, desceu correndo e perguntou o que tinha acontecido. Eu mal conseguia falar, minhas palavras saíam entrecortadas, mas consegui explicar o suficiente para que ele chamasse a polícia. Eles vasculharam a área, mas não encontraram ninguém. Nenhum rastro, nenhuma pegada, absolutamente nada. Era como se eu tivesse imaginado tudo. Mas eu sei que não imaginei. Eu sei o que vi. Eu ouvi aquela voz. Eu senti aquele medo. Desde aquela noite, nunca mais tive coragem de andar sozinho no escuro. E toda vez que vejo uma notícia sobre palhaços surgindo em lugares improváveis, sinto um arrepio. Porque eu sei que eles estão por aí, esperando. E eu fico pensando, se ele não conseguiu o que queria de mim naquela noite, será que está esperando a próxima oportunidade? Eu estava voltando para casa depois de passar a noite na casa de um amigo. Tinha bebido um pouco, nada exagerado, só o suficiente para me deixar levemente tonto. A distância até minha casa era de quase 1 quilômetro, e o caminho normal seguia pela estrada até uma encruzilhada. Ali, sempre havia uma escolha: seguir pelo trajeto comum, que era longo e cheio de curvas, ou cortar caminho por uma trilha no meio do mato. Durante o dia, aquela trilha era inofensiva. Mas à noite, era outra história. Não havia postes de luz, nem casas próximas. Só escuridão, árvores e sons de bichos. Eu nunca gostei de passar ali no escuro, me dava uma sensação estranha, como se estivesse sendo observado. Mas, naquela noite, resolvi arriscar. Pensei comigo mesmo, são só 10 minutos a menos de caminhada, vou usar a lanterna do celular e pronto. Entrei na trilha. O silêncio me incomodava. Até mesmo o som dos meus passos parecia alto demais quando esmagava folhas secas e galhos pelo chão. Eu tentava me convencer de que não havia nada de errado, que era só minha mente pregando peças. Mas,
Quando estava a uns 50 metros dentro da mata, ouvi um barulho à frente. Pareciam passos. No início, tentei me enganar pensando que eram apenas jovens que costumavam se esconder ali para fumar ou beber. Era sexta-feira à noite, afinal. Mas havia outra coisa me atormentando. Ultimamente, circulavam muitas histórias de palhaços aparecendo em lugares estranhos. Gente jurava ter visto essas figuras no meio do nada, apenas paradas, observando, esperando. Eu ria dessas coisas. Até então. Apaguei a luz do celular o mais rápido que pude e me escondi atrás de uma árvore grossa. Segurei a respiração, tentando não fazer barulho. Os sons de passos estavam mais claros agora. Eu sabia que não estava sozinho. 2 pares de pés esmagavam folhas secas. Não havia vozes, nenhuma conversa, apenas o barulho ritmado de passos avançando na trilha. Isso foi o que mais me assustou. Quem caminha de madrugada, no meio da floresta, em silêncio absoluto? De repente, eles pararam. Bem onde eu estava escondido. Meu coração disparou, como se quisesse sair pela boca. Era aquela sensação de pânico que aperta o estômago e faz suas mãos tremerem. Eu tive coragem de espiar, bem de leve, só para confirmar. E o que vi quase me fez gritar. Eram 2 palhaços. Não havia nada de engraçado neles. As roupas estavam velhas, largas, sujas. As máscaras eram brancas, com sorrisos pintados de vermelho que pareciam zombar do meu medo. Eles estavam ali, parados, imóveis. Eu sabia que tinham me visto. Eu sabia que aquela pausa não era coincidência. Foram 20 segundos de silêncio absoluto. 20 segundos que pareceram uma eternidade. Então, eles voltaram a andar. Lentamente, continuaram pela trilha, como se nada tivesse acontecido. Quando percebi que já estavam longe, não pensei 2 vezes. Corri. Não me importei com o barulho, não tentei disfarçar. Só queria sair dali o mais rápido possível. Quando finalmente saí da trilha, minhas pernas estavam bambas. Minha casa ficava logo do outro lado da rua, em frente à entrada do bosque. Atravessei correndo, ainda sentindo o coração batendo forte dentro do peito. Minha mãe já estava dormindo. Então usei a chave escondida nos fundos da casa para entrar sem fazer barulho. Assim que passei pela porta, tranquei imediatamente e fechei todas as janelas. Não queria correr riscos. Eu sabia o que tinha visto, mas ao mesmo tempo parecia surreal demais. 2 palhaços. À meia-noite. No meio do mato, eu repetia para mim mesmo, como se fosse uma forma de me convencer de que não passava de alucinação. Só que não era. Fui até a sala para fechar as cortinas, e antes de puxar a última, olhei instintivamente para fora. Meu corpo gelou. Eles estavam lá. 2 palhaços, parados na beira da trilha, exatamente no mesmo ponto por onde eu havia saído. Estavam imóveis, de frente para minha casa. Eu não conseguia distinguir se realmente olhavam para mim, mas não precisava. Só a presença deles era suficiente para me fazer tremer. Eles estavam esperando. Corri até o quarto da minha mãe e a acordei, desesperado. Expliquei tudo de forma atropelada. Ela, assustada, levantou e foi olhar pela janela da sala. Mas, como em qualquer filme de terror, eles já não estavam mais lá. Minha mãe até acreditou em mim. Não me tratou como se eu estivesse delirando. Mas, no fundo, senti que ela achava que eu estava exagerando por causa da bebida. Eu tentei dormir, mas a imagem daqueles palhaços não saía da minha cabeça. Deitei de lado, virado para a parede, tentando não pensar. Por alguns minutos, consegui fechar os olhos, mas o desconforto me fez virar para o outro lado da cama, de frente para a janela do meu quarto. Eu tinha deixado a cortina fechada, mas havia uma fresta. Só de imaginar que eles poderiam estar ali fora, olhando para mim, meu sono desapareceu por completo. O silêncio pesava. Eu estava cansado, mas meus pensamentos não paravam. Será que ainda estavam lá fora? Será que estavam esperando eu apagar para fazer alguma coisa? A dúvida me corroía, e uma parte de mim queria levantar para espiar. Foi nesse momento que ouvi o som. Um baque seco contra o vidro. Meu coração gelou instantaneamente. Não precisava olhar para saber o que era. Outro baque, mais forte, depois outro. Cada vez mais intensos, como se alguém estivesse batendo com as mãos abertas, tentando me forçar a abrir a janela. Eu permaneci imóvel,
fingindo estar dormindo. Minha respiração era curta, forçada, mas eu não me mexia. O quarto inteiro parecia tremer a cada pancada. Não aguentei. Olhei de lado, bem pela fresta da cortina. E lá estava ele, um palhaço, com o rosto colado no vidro, a cabeça levemente inclinada para o lado, como se estivesse me observando dormir. Foi o suficiente para me fazer gritar como nunca antes. Saí correndo pelo corredor, bati na porta do quarto da minha mãe e implorei por ajuda. Ela pegou o spray de pimenta que guardava debaixo da cama e correu comigo até meu quarto. Mas, como antes, não havia mais ninguém. Só o silêncio da madrugada. Minha mãe acreditou em mim. Talvez porque viu o pavor nos meus olhos, talvez porque era minha mãe e sabia que eu não estava inventando. Na manhã seguinte, ela mesma ligou para a polícia e relatou que havia palhaços rondando a vizinhança. Disseram que iriam investigar, mas, como sempre, não deu em nada. Achei que aquele seria o fim, que tinha sido apenas uma noite maldita da qual eu nunca mais teria que me lembrar. Mas eu estava enganado. Na noite seguinte, ao fechar as cortinas da sala antes de dormir, percebi uma silhueta imóvel na beira da trilha. Era ele de novo. Um palhaço parado ali, do outro lado da rua, olhando em direção à minha casa. Não sei se ele realmente me via, se os olhos dele alcançavam a janela onde eu estava escondido, mas eu podia sentir o mesmo frio no estômago, a mesma pressão no peito. Ele não precisava se mexer, não precisava fazer nada além de ficar parado. Aquela cena se repetiu mais de uma vez. Sempre à noite, sempre imóvel, sempre ali. Eu sabia que não era imaginação. E se no começo eu tremia de medo, depois veio outra sensação, paranoia. Comecei a espiar a janela a cada barulho, a verificar as portas e janelas de meia em meia hora. Eu estava ficando doente com aquilo. Até hoje, não sei o que aqueles palhaços realmente queriam. Não sei se estavam apenas tentando me assustar, se faziam parte de algum grupo, ou se realmente estavam esperando o momento certo para fazer algo pior. O que eu sei é que nunca mais consegui dormir tranquilo. E por mais absurdo que pareça, eu penso seriamente em esperar pelo próximo encontro com meu celular na mão. Se eles voltarem, vou estar pronto para registrar. Só assim talvez as pessoas finalmente acreditem em mim. Mas me diga, se fosse você no meu lugar, teria coragem de olhar pela janela para confirmar que eles ainda estão lá fora? Eu morava em uma cidade pequena, tranquila. Minha namorada e eu tínhamos 18 e 19 anos na época, e costumávamos caminhar sozinhos à noite com frequência, seja da minha casa até a dela ou o contrário. Nunca sentimos perigo. As ruas praticamente esvaziavam depois de certo horário, o que, para nós, era ótimo. A sensação de segurança era completa, ou pelo menos a gente achava que era. Numa tarde que já começava a escurecer, decidimos ir caminhando até a casa dela. Conversávamos e ríamos sobre qualquer coisa, acontecimentos do dia, piadas bobas, histórias engraçadas de amigos. Em um dado momento, ela sugeriu que pegássemos um caminho diferente, só para variar, já que sempre íamos pela mesma rota. Eu aceitei. Andamos cerca de 15 minutos e, de repente, percebemos que não reconhecíamos nada ao redor. Olhei para ela e disse: "Espera, não era para ser por aqui, né?" Provavelmente tínhamos virado na rua errada em algum ponto. Mas antes que pudéssemos nos orientar, ouvi um apito alto, nítido, daqueles que alguém dá quando quer chamar sua atenção de longe. Nos viramos e o que vimos nos deixou paralisados. Um palhaço. As roupas estavam rasgadas e sujas, como se tivessem passado por muito tempo no abandono. Em uma das mãos ele segurava 3 balões, e na outra, uma faca de açougueiro enorme. Por alguns segundos, pensamos que fosse alguma pegadinha ou alguém filmando um vídeo. Nunca tínhamos visto nada parecido na vida real. Parecia cena de filme. Tentei manter a calma, ou pelo menos parecer calmo. "Oi, tudo bem?" disse, meio rindo, sem saber o que mais fazer. Ele não respondeu. Em vez disso, começou a assobiar uma música infantil, devagar, e avançou na nossa direção. Foi o momento em que o pânico tomou conta. Corremos. Corremos sem pensar em direção a qualquer lugar que parecesse seguro. Mas não importava o quanto tentássemos, ele parecia estar sempre à frente de nós, aparecendo ao virar de uma esquina ou atravessando a rua à distância.
Era como se nos perseguisse por toda a cidade, mas sem pressa, caminhando devagar, mantendo aquela pose estranha, quase teatral, como se não quisesse que víssemos que nos seguia. As ruas estavam desertas. Nenhum carro, nenhuma pessoa, só nós e ele. As luzes da rua ainda não haviam acendido, então a escuridão ajudava a criar uma atmosfera ainda mais tensa. Cada som, cada estalo de galho ou folha seca fazia meu coração acelerar. A mão dela apertava a minha, e eu podia sentir que ela estava tão assustada quanto eu. Depois de alguns minutos, encontramos uma pequena clareira atrás de algumas árvores e decidimos nos esconder. Nos agachamos, respirando com cuidado, tentando controlar o tremor das pernas. Ficamos ali por pelo menos meia hora, ouvindo apenas o vento passando pelas folhas, nenhum passo, nenhum apito, nada. Quando finalmente pensamos que ele tinha ido embora, resolvemos tentar voltar para o caminho conhecido. Mas estávamos muito longe do que pensávamos ser o trajeto normal. Tínhamos que nos orientar devagar, ainda com medo de virar a esquina e encontrá-lo novamente. E então, o vimos de novo. Desta vez, estava parado na calçada, de costas para nós. Ainda segurava os balões e a faca, completamente imóvel. Não parecia nos ver, mas só o fato de estar ali nos fez tremer. Continuamos andando, mantendo distância, até finalmente chegar à casa da minha namorada. Ao entrar, suspiramos aliviados, tentando nos convencer de que tudo não passava de um truque de alguém, uma pegadinha elaborada. Talvez um jovem tentando assustar os outros ou até filmar algum vídeo bizarro. Mas não era só isso. Alguns dias depois, vimos uma reportagem no noticiário local. Alguém tinha sido atacado por um homem vestido de palhaço, não muito longe do local onde o havíamos encontrado. Felizmente, a vítima não se feriu gravemente, mas a polícia não conseguiu capturar o suspeito. A realidade bateu pesado. Não era brincadeira, não era um vídeo engraçado. Estávamos lidando com algo real, algo perigoso. Depois daquele episódio, decidimos nunca mais arriscar pegar caminhos diferentes à noite. Voltamos a andar sempre pela rota conhecida, bem iluminada e movimentada, sem jamais nos desviar. Cada sombra, cada barulho estranho, nos lembrava daquele encontro. A sensação de perigo não desapareceu tão facilmente. Embora não tenhamos visto o palhaço novamente em nossa cidade, a lembrança permanece. Cada vez que passamos por um lugar deserto ou ouvimos rumores de aparições de palhaços, sentimos o mesmo frio no estômago, a mesma tensão. Foi um medo real, palpável, que nos mostrou o quanto estamos vulneráveis quando menos esperamos. E mesmo agora, anos depois, quando penso naquela noite, não consigo deixar de imaginar. E se ele tivesse nos seguido até dentro de casa? E se não tivesse sido só um ataque isolado? É um pensamento que não me deixa dormir tranquilo, e que provavelmente nunca vai desaparecer completamente.